Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula de yoga com a Ju. E me diz uma coisa, mulher, você gostaria de ser alguém que se orgulha de ter mais equilíbrio emocional? Se você respondeu assim, saiba que existem alguns segredos que estão por trás de toda pessoa que tem mais equilíbrio emocional. E não, elas não precisam ser monges budistas, não precisam se mudar para o Himalaia, não precisam deixar de ser mãe, não precisam pedir demissão do emprego, não precisa mudar a vida praticamente inteira para ter um pouco mais ou para ter mais equilíbrio emocional. Existem algumas estratégias simples que você pode começar a praticar hoje que vão te ajudar a equilibrar um pouquinho mais o teu sistema. Se você quer saber que técnicas são essas, fica comigo até o final dessa aula que eu vou te ensinar o caminho, tá bom? Para você que está chegando, eu sou a professora Juliana Leal, sou professora de yoga e também especialista em bem-estar feminino. E se você não quer perder nossas aulas, simples, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho para você receber as notificações, porque de segunda a sexta você tem o encontro marcado comigo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente saber o que é que a gente faz para a gente ter mais equilíbrio emocional? Vamos começar. Primeira coisa, gente, não precisa se preocupar de ter um tapete de yoga perfeito, tá? Vocês podem utilizar qualquer acessório que vocês tiverem disponível em casa. Pode ser um colchonete, um colchão, uma esteira de praia. Tudo isso serve para a gente fazer yoga, tá bom? Não complica. Vamos fazer com o que a gente tem, tá bom? Segunda coisa importante é você observar o teu corpo, os limites do teu corpo hoje, tá? Então, se você observar os movimentos que eu vou fazer, eu sempre vou dar sugestões e modificações. Faz aquilo que o teu corpo permite hoje, não passa do teu limite para que você não se machuque, tá bom? Não é uma competição nem com você mesma, nem com ninguém. Ninguém está te assistindo. O bom de aula online aqui no YouTube é porque ninguém está vendo, ninguém está enxergando. Você não precisa ficar com essa neura de comparar-se com outras mulheres, tá? Que, aliás, é a primeira dica para a gente ter mais equilíbrio emocional. É a gente minimizar o nosso consumo de redes sociais, principalmente aqueles perfis que, ao invés de te inspirar, te aciona aquele gatilho da comparação social. Então, se você está seguindo, mulher, muitos perfis que, ao invés de você se sentir, nossa, eu quero começar a fazer atividade física, isso me faz sentir bem, você fica, nossa, porque eu não tenho mais esse corpo de 25 aninhos. Ai, nossa, mas porque fulana consegue e eu não. Nossa, mas fulano que está viajando e eu não. Ah, olha, nossa, fulano que é bem casado e eu não. Começa a clicar no botãozinho de seguir, unfollow, como tiver em português, e para de seguir esses perfis, porque isso só está aumentando o teu desequilíbrio, roubando o teu equilíbrio emocional, e não vale a pena. Diminui esse gatilho de comparação social, tá bom? Agora vamos começar com a nossa aula, sentadinha na posição fácil do yoga. Vamos alongar essa coluna para ela ficar bem bonita, elegante, porque sim, mulher, você não precisa ser perfeita, você não precisa ser uma mulher, mulher maravilha, nem precisa se comparar com outras mulheres. Você é linda do jeito que você é forte do jeito que você é. Se você olhar o meu palco e você olhar os meus bastidores, você vai ver que eu sou humana de carne e osso igual a você. Toda influencer, o grande youtuber é igual a você, feito de carne e osso, não é um ser humano extraordinário, tá? Então, vamos agora trazer um pouquinho dessa leveza, girando esses ombros para frente e mandando embora toda a tensão, tudo aquilo que te desequilibra. Aqui é hora da gente mandar embora o que não nos serve mais, expulsar, canalizar aquelas tensões que às vezes a gente somatiza que nem pertencem a nós, né? Não deveriam pertencer a nós, morar no nosso corpo, não vale a pena. Para num ponto neutro e agora inverte esse círculo agora para trás, caprichando bem nesse giro que você vai criando. Inspire, expira. Isso. E agora, para um pouquinho no centro e eu vou te convidar a você olhar para o lado direito e olhar para o lado esquerdo, fazendo a respiração bem natural, bem tranquila. Aqui não é sobre rapidez, é o contrário.
O quão mais lento você conseguir fazer esse movimento, melhor. A intenção aqui é trazer paz, equilíbrio. É como se você estivesse dizendo: eu consigo desacelerar. Eu consigo fazer 15 minutos de yoga com a Ju e trazer esse movimento mais lento. Agora para num ponto neutro à frente. E agora sim a gente vai sincronizar respiração com movimento, tá? A gente vai inspirar elevando o olhar lá para o teto, expirando, soltando o ar, trazendo o queixo em direção ao peito. Inspira, eleva. Olhar lá no teto, expira, queixo em direção ao peito. Mais uma vez, inspira e expira, descendo o queixo em direção ao peito. Agora gira esse pescoço, como se você estivesse criando um círculo. Não começa um círculo muito grande, vai fazer esse círculo bem pequenininho primeiro. Só imagina que você, a cada giro, você está derretendo as tensões que você estava guardando antes aí, voltando ao seu centro, ao seu estado de equilíbrio. Para num ponto neutro, agora inverte esse giro para o lado oposto. Inspira e expira. Tenta manter só o pescoço girando. Isso. E mais um giro. E volta esse pescoço para o centro, uma posição neutra. Muito bem. Agora, vamos fazer uma torção lateral, tá bom? Inspira no centro e expira olhando para o lado direito. Percebe como é que teu corpo está hoje. Eu, por exemplo, malhei parte superior do corpo ontem, dei aula hoje de manhã, estou gravando uma segunda aula agora. Então eu estou sentindo um pouco mais, então não vou forçar muito essa minha torção lateral hoje. Meu limite hoje é aqui. E é esse convite que eu te faço, mulher. Torce o teu tronco, mas nunca passa o limite do seu próprio corpo. Escuta o seu corpo. Quanto mais você escutar o seu corpo, mais equilíbrio emocional você vai ter. Volta para o centro, inspira no centro, expira para o lado esquerdo agora, põe a mãozinha perto do joelho, estica essa coluna e gira levemente esse tronco até você chegar no seu limite em que você está intencionalmente torcendo, mas sem machucar. Inspira e expira aí. Inspira e expira. Muito bem. Volta para o centro. E agora eu vou te convidar a gente ir em direção ao nosso tapete, tá bom? Vamos deitar. Livre o espaço do seu tapete agora. E primeiro movimento a gente vai, se você tiver com a presilha como eu também, põe de ladinho. E agora que você tá deitadinha, eu vou convidar você a elevar o pezinho direito, dobra esse pé em cima, repousa esse final da panturrilha, pertinho do seu tornozelo, próximo ao seu joelho. Você imagina que você está desenhando um quadro com a sua perna. E agora que você está nessa posição, você vai elevar o pezinho esquerdo que está no tapete, entrelaçar os seus dedos por trás da sua coxa esquerda e vai puxando essa perninha para perto de você. Para quando você sentir que está no seu limite, sente o alongamento na parte de trás da sua coxa direita. E paradinha aqui você vai inspirar e expirar. Inspira e expira. Isso. Inspira e expira mais uma vez. E volta com esse pezinho até
até tocar o tapete. Solta esse pé direito que você estava usando e deixa os 2 pezinhos coladinhos no chão. Agora eleva o seu pé esquerdo, dobra o joelho e repousa perto do tornozelo e o joelho. E uma vez que você sentiu que você está fazendo esse 4, repousando essa perninha em cima da outra, entrelaça os seus dedos e passa por trás da sua coxa direita e aproxima, traz para perto de você. Quando você sentir que você está alongando bem e que você está sentindo esticando, alongando, esticando essa parte aqui da coxa esquerda, para e apenas aproveita, mulher, se entrega, relaxa. Você merece esse tempo para equilibrar as suas emoções, seu corpo, a sua mente. Se permite apenas inspirar e expirar paradinha aqui. Muitas vezes é nesse espaço de breve pausa, inclusive nos asanas, nessas posturas da yoga, que a gente vai abrindo espaço na nossa mente, no nosso corpo para dizer: eu posso criar tempo e criar espaço para cuidar do meu corpo com o carinho que ele merece. Inspire, expira, voltando agora o pezinho direito para o tapete. Desfaz esse pé esquerdo que estava por cima e volta. Agora faz uma torção para o lado direito. Hoje só essa parte da lombar e sente a delícia que é você sentir estalando essa parte da sua lombar. Inspire, expira aí. Se o seu joelho conseguir tocar o tapete, ok. Se ele não consegue ainda tocar o tapete, não força. Apenas encontra esse ponto doce, esse ponto suave, em que o alongamento é quase um carinho que você dá ao seu corpo, uma permissão que você vai se dando para soltar aquilo que está tenso. Volta para o centro e agora com essas 2 pernas coladinhas, cai agora para o outro lado e sente a delícia que é destravar essa lombar. Solta essa expiração pela boca, sente o prazer e a delícia que é você soltar as tensões que você estava guardando. A gente precisa se permitir para que você possa, mulher, equilibrar o seu corpo e a sua mente. Você precisa começar a trabalhar na sua mente essa permissão. Eu, mulher, posso tirar 15 minutos para fazer uma aula de yoga. Eu me permito parar de ficar olhando rede social antes de dormir para descansar minha cabeça e ler um livro. Eu me permito tirar um tempo para fazer uma automassagem com óleos ou com um hidratante. Eu me permito tirar um tempo para cuidar de mim. Volta agora. E agora eu vou te convidar a você a abrir as suas perninhas, mais ou menos na altura do seu tapete, se você tiver num tapetinho de yoga. Se você não tiver com um tapetinho de yoga, tiver no colchão, imagina que as suas pernas elas estão abertas um pouquinho além, seu pezinho além do seu quadril, tá bom? E aí você vai trazer um joelhinho, por exemplo, o joelhinho direito para dentro, enquanto o joelhinho esquerdo ele está abrindo, a perna esquerda está abrindo. Não precisa forçar a ponto de você sentir uma dor no joelho, tá? Isso é um movimento muito suave. Não é para a gente criar tensão, é para a gente distensionar. E aos poucos, quando você sentir a dinâmica desse movimento, imagina que você está fazendo uma dança bem lenta e bem suave, soltando isso, liberando, quase que você estivesse colocando um óleo numa engrenagem. Do jeito que a gente põe um óleo numa porta que está rangendo, você também, mulher, precisa trabalhar para soltar essas articulações, principalmente região de quadril, em que nós, mulheres, muitas vezes tensionamos por questões emocionais, supressão de emoções. Então, solta.
Aqui é um espaço seguro para você fazer isso, tá? Volta agora para esse pezinho retinho, agora alinhadinho, esse pé alinhado com suas coxas. Estica as suas mãozinhas e percebe se você consegue tocar aqui a parte de trás do seu pé. E quando você estiver nessa posição bem alinhadinha, não precisa ser perfeito, mas é só para te ajudar a dar um guia, tá? A gente vai inspirar para a gente fazer a ponte. Então, a ponte a gente vai na inspiração, quando a gente traz a força, você vai apertar, engajar o core, que é essa musculatura aqui, essa região dessa musculatura do períneo e também dos glúteos, tá bom? Prepara, na próxima inspiração, eleva esse quadril, segura, 1, 2, 3 e desce bem devagar. Isso. Agora que você entendeu melhor o movimento, vamos repetir a segunda vez comigo? Inspira grande, eleva esse quadril, contrai bumbum, períneo e desce 3, 2, 1. Realinha, inspire, expira se você precisar. E na próxima inspiração, eleva esse quadril lá para o teto e aperta esse bumbum e o períneo e desce agora, soltando bem devagar, sustentando esse movimento. Muito bem. Agora, volta para a gente alongar no sentido contrário as nossas costinhas para o tapete. Coloca esse antebraço sustentando esse teu movimento agora. E devagarinho, inspirando e expirando, olha para frente. E fica bem quietinha, só concentrando na tua respiração, trazendo esse alongamento para toda a tua coluna. E agora solta esse pezinho um pouquinho para um lado, para o outro. E devagarinho, vai ficando de lado, trazendo a perninha, usando sempre o braço e o antebraço para você voltar para a posição sentada. Senta na posição de Sukhasana. Pode deixar as suas mãos repousando sobre seus joelhos ou no seu colo, de um jeito natural. E o segredo, mulher, para você restaurar o seu equilíbrio emocional é você encontrar pequenos espaços ao longo do seu dia que sejam espaços saudáveis para você aliviar o seu estresse. Ninguém pode ser equilibrado se a gente sempre está sobrecarregado de compromissos, corre, saindo de um canto para outro, sempre correndo contra o relógio, contra o tempo, com a respiração curta, com a agenda lotada. Entre um compromisso e outro, ao acordar, antes de dormir, final da tarde, você vai pensar no momento que funciona para você e começar com blocos pequenos de 10 ou 15 minutos, até 5. Mas entenda, se você quer ter mais equilíbrio emocional, você precisa ter espaços de respiro, espaços para alívio do estresse ao longo do seu dia. Ter uma vida mais equilibrada, corpo e mente, não é sobre ser perfeitamente equilibrada. É sobre se permitir espaços de folga e espaços de reequilíbrio. Inspira grande. Respira. Que a paz esteja com você. Muito obrigada, mulher, por você que me acompanhou aqui em mais uma aula de yoga com a Ju. Eu sou a professora Juliana Leal, sou professora de yoga e também especialista em bem-estar feminino. Um beijo grande. Já compartilhei essa aula com outra mulher, outra amiga sua que comenta: nossa, eu preciso ser uma mulher mais equilibrada, mas eu não sei o que é que eu faço. Manda essa aula para ela. Você vai estar ajudando uma amiga que precisa também resgatar esse equilíbrio emocional. Beijo grande, até a nossa próxima aula, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau.